Graça e paz a todos os irmãos que vão acompanhar essa live. E a palavra que Deus me deu hoje, ela traz, de certa forma, para uma classe de crente um pouco polêmica, no sentido de que nós sabemos e é bem visto que existe hoje uma pequena parcela, eu acredito, de crentes exclusivistas. São aqueles crentes que eles se acham mais crentes, eles são intocáveis e que ninguém pode tocar na sua unção, no seu, como é que fala, na sua unção ungida, né? Ser ungido de Deus, né? Mas tem uma diferença muito grande, porque quem é ungido de Deus, e um dos princípios da unção que Deus coloca no ser humano é a humildade. É reconhecer que ele não é intocável, que ele não é super crente, que ele não é superior a ninguém e que ele não é mais do que ninguém, né? Então se pega um texto lá onde Davi tem a oportunidade de matar Saul e não mata, né? Porque Saul era ungido, mas a unção de Saul recebeu de Samuel permaneceu na vida dele até enquanto ele era fiel a Deus, era temente a Deus e andava nos caminhos do Senhor. Mas a unção não quer dizer que ele estava livre de ser tocado. Davi, de alguma forma, parcialmente tocou e provou para ele que tinha chegado, se aproximado dele, teve chance de matá-lo. Não matou por quê? Porque ele era ungido? Não. Davi não matou ele porque Davi tinha muita consideração por Saul. Davi conhecia Saul como até mesmo um pai, porque Saul tratava Davi como um pai, antes de saber que Davi foi escolhido por Deus para ser o seu substituto. Porque depois que Davi sabe que Davi foi escolhido por Deus para ser o rei em Israel, Saul não ficou mais amando Davi como era, né? Nós sabemos a história. Então alguns acham que porque eu sou pastor, pastor Aloísio, alguém não pode tocar em mim. Eu sou intocável. Eu sou ungido do Senhor, você não pode falar mal de mim se eu fizer algo errado, ou se eu cometer erro, você não pode falar, não pode me repreender, não pode tocar em mim no sentido de me repreender. Porque eu sou ungido do Senhor, você não pode tocar em mim porque eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou isso, aquilo, outro. Não, nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É texto fora do contexto. Não está se falando de você não tocar em mim. Não é isso. As pessoas pegam isso para se autodefender, aí faz tudo quanto é coisa errada, faz tudo quanto é porcaria e se esconde na unção. E diz que ninguém pode tocar nele porque ele é ungido do Senhor. Ou faz aquele burburinho e faz aquele terrorismo para que você não toque nele. Mas ele faz tudo quanto é coisa errada, né? Faz tudo quanto é coisa que todo mundo sabe. Aí fica dando uma de santão na rede social. Fica dando uma de santo. Irmão, eu reconheço meus erros. Eu tenho muitos defeitos. E muitas pessoas me julgam pelos meus defeitos. E daí? Estão tocando em mim, na minha unção? Não. Eles estão falando a verdade. Não, na verdade. Tem que parar de ser hipócrita. Tem que parar de achar que é super. Não tocar. Jesus, quem era mais santo? Saul ou Jesus? Tocaram em Jesus ou não? Arrebentaram Jesus ou não? Os apóstolos. Eu dou a história conta. Pedro foi pastor de ovelha ou não? Jesus não disse para Pedro, não declara Pedro pastor. Pedro, tu me amas. Aí ele disse, te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Quem apacenta não é pastor? Tocaram em Pedro. Pedro foi decapitado, de cabeça para baixo ainda. Tocaram nele ou não? Tem que parar com isso, minha irmã. Tem que parar de chegar em rede social e querer achar que é super santo. Que ninguém toca, não. Toca sim. Principalmente se Deus permitir, até o diabo toca em você, quanto mais seres humanos. Então tem que parar com essa hipocrisia. Agora, veja bem, Davi não tocou
em Saul, não foi por causa da unção, foi por causa da consideração, do amor que Davi sentia por Saul. Porque, porque Davi era uma pessoa amorosa, era um homem que tinha muito amor de Deus. E vamos ver aqui, porque motivo Davi tinha? Tinha ou não? Porque se o próprio Deus rejeitou Saul, se o próprio Deus não queria mais nada com Saul, nós vamos ver aqui no 1 Samuel capítulo 16. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Deus não estava mais com dó, Deus não estava mais com amizade, queria mais nada com Saul. Deus não estava mais aprovando nada de Saul. Aí, Deus, Davi não tocou em Saul por causa da unção que estava sobre, nada a ver. Foi consideração, respeito pela autoridade constituída, mas nada mais. Porque se Deus rejeitou e se Davi tivesse matado a Saul, não tinha acontecido nada. Tinha acontecido simplesmente que Davi tinha substituído ele imediato como rei. Porque Samuel ia chegar para o povo e dizer: agora o rei é Davi, ponto final. Mas a história tinha que ser desse jeito, contada desse jeito. Mas nós fomos analisar a Bíblia, e havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Então, Deus, o próprio Deus, tinha rejeitado. Então a unção dele, quando Deus rejeita alguém, a unção de Deus permanece sobre a vida o ungimento, a unção de Deus permanece sobre a vida dessa pessoa, a pessoa se torna o quê? Isso é que eu pergunto. Então as pessoas pegam o texto fora do contexto para se autodefender, para que alguém não ataque, para que alguém não fale. Não, eu sou exclusivo de Jesus. Se você tocar em mim, tá tocando na menina dos olhos de Deus. Quer dizer que só tu é crente, só tu é cristão, só tu é servo, os outros não é. Vamos deixar de ser hipócrita, né, irmãos? Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos ler a Bíblia como ela é. Né? Não vamos pegar texto para a nossa alta defesa. Não. Então vamos para a Bíblia. É Bíblia. Você quer ver Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Quiser me contrariar aí, irmão, pode falar no comentário. Se você achar algo contrário ao que eu estou pegando aqui, que eu estou falando, pode falar. Eu sou totalmente democrata. Agora, o que eu não gosto é de hipocrisia. O que eu não gosto é da pessoa estar... aí pega aquele texto, sabe aquele texto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem falou isso? Quem expressou isso? Foi quem? Foi Paulo. Paulo tinha experiência com Deus, irmãos? Paulo passou por perseguição? Paulo passou por apedrejamento? Paulo passou por chicotadas? Paulo passou por calúnia? Paulo passou por desprezo? Paulo foi abandonado? Paulo largou família pelo amor ao evangelho? Tu não aguenta. Se uma tua esposa te deixar, tu não aguenta. Se o teu esposo te deixar, tu não suporta. Como que tu diz que tu pode todas as coisas? Se uma dor de cabeça bota nós em cima de uma cama, como é que nós podemos todas as coisas? Aquilo é uma expressão de quem tem experiência com Deus. Aquilo é a expressão de quem viveu coisas tremendas pelo amor ao evangelho. É isso. E as pessoas postam lá como se fosse uma coisa, como se ele estivesse dizendo: eu posso, eu sou bom. Eu posso todas as coisas mesmo. Tu tem que aprender com a palavra, meu irmão. Tem que aprender com a palavra. Não é assim. A Bíblia não é do jeito que a gente acha, é do jeito que ela é. É a palavra de Deus. Sofrer por Cristo. Morrer por Cristo. Entregar a vida como eles entregaram por Cristo. Isso é evangelho. Aí diz assim, né? Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Quem, 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 quem coloca na própria cabeça do profeta de morte, de assassinato, é o próprio Samuel. Diz: olha, eu vou lá falar isso para ele, Deus, ele vai me matar. Então quer dizer que a unção do assassino continua valendo. Há um crente desconvertido, como estava Saul aqui, nós vamos ver que estava mesmo. Está valendo a unção, ele é intocável. Irmão, pelo amor de Deus. A prova é tanta que Deus pensa que Deus não larga a mão. Ele larga sim, ele é soberano. Se eu quiser Deus, é benção. Se eu não quiser Deus, ele vai continuar sendo Deus. Isso é fato. Mas vamos aqui. Pois ouvindo ele vai me matar. Então disse o Senhor:
toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dizes: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei beber e o que faz de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Quem diz que eu sou ungido é Deus. E aqui a unção aqui, irmão, não é unção pastoral. É porque naquela época existia, se ungir, só se ungia rei. Não tinha outra unção para rei. Na Bíblia não existe unção, ungir pastor, ungir fulano. Não existe isso na Bíblia. Onde que está na Bíblia isso? Ungir fulano, ungir. Não existe na Bíblia ungir. Existe ordenação, consagração. Aí sim. Isso existe. Consagrar alguém ao pastorado. Ele tem o chamado de Deus e ele é chamado por Deus, é visto o seu chamado ele é público, as pessoas veem que ele tem o chamado, então ele é consagrado, apresentado como pastor daquela igreja. Mas não existe ungir o doente, ungir o enfermo com óleo está na Bíblia. Chama o presbítero, você vai lá e unge ele. E a oração, não é o óleo. Óleo não tem poder de nada. Óleo é um símbolo do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, onde ali vai agir através da minha oração, a fé da pessoa e vai acontecer o milagre. É isso. Não é o óleo que vai fazer, mas aqui é um simbolismo. Ungir na Bíblia não existe no Novo Testamento. Existe no Antigo Testamento que era ungir o rei com óleo. Descia o óleo sobre a cabeça do rei e ele era ungido. Ele simbolizava ele recebendo ali o poder, a glória de Deus e a virtude de Deus sobre a vida daquele rei. Era isso. Mas hoje, infelizmente, estamos vivendo em tempos onde há muita coisa acrescentada na palavra de Deus sem existir na palavra de Deus. A palavra de Deus é simples. É simples. A Bíblia se interpreta por ela. Não adianta eu querer fazer me defender usando a palavra, não. Se eu cometer um erro, a Bíblia diz que aquele que erra e confessa alcança misericórdia. Agora eu estou na rede social falando para você que sou bom, que sou legal, que sou santo demais, eu sou perfeito, eu sou tal, eu faço e aconteço, irmão, isso é hipocrisia. Uma das coisas que Jesus mais odiava era a hipocrisia dos fariseus. Jesus nunca aprovou a hipocrisia. Então tem muita gente, não toca em mim. Aí você vai para Efésios. Eu acho que você me fala em memória, Efésios. Deixa eu ver aqui na palavra. Se não me falha a memória. Vamos ver aqui. Glórias a Deus. E aí as pessoas ficam até com medo de repreender. Porque tem o título de pastor, tem medo de repreender, mas o camarada tem o título, mas faz tudo quanto é coisa errada, irmãos. Faz tudo quanto é coisa errada. Né? Faz tudo quanto é coisa errada e ninguém fala nada. Aí as pessoas têm medo por causa da unção, né? Por causa de ele foi ungido, né? Ele foi ungido, ele é uma pessoa perfeita, né? Então ele não, entendeu? Não pode tocar nele, porque ele é uma pessoa intocável. Ele é uma pessoa, ele é santo demais. Né? E não pode tocar nele, porque é terrível isso aí. Não pode não, que se você tocar nele, ele vai, Deus vai pesar a mão sobre você, né? E aí fica difícil. E a Bíblia diz aqui, ó. Aí alguns falam assim: você não pode julgar, você não pode. Não, eu não posso julgar a pessoa em si. Eu tô falando fatos, pessoas, seres humanos. Eu não posso julgar a alma da pessoa, eu não posso julgar. Mas as obras dela, eu e você, nós temos que condenar. Se o teu irmão tiver errado e você não corrigi-lo, você está ajudando ele a ficar pior. A ficar mais pior do que já era. Então é isso que você tem que dizer: isso está errado, isso você não pode fazer, porque isso é errado, e que se você continuar fazendo, você vai se prejudicar, você vai morrer por isso, você vai perder a sua salvação por isso. É nisso que a Bíblia diz. Não é julgar as pessoas, mas julgar o que elas praticam. E no meu caso, se eu pratico algo e você vê, um irmão vê, tem que chegar até mim ou chegar até aquela pessoa e alertar ela. E dizer assim: isso é condenável. Isso traz condenação sobre a tua vida. É isso que nós temos que entender a palavra de Deus.
Efésios capítulo 5, versículo 11. Olha o que é que diz aqui. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenais. O que é obra? É obra infrutuosa das trevas. Não é pecado, não é coisa errada, não é crente fazendo coisas com o outro, caluniando o outro sem ter prova. Não é o crente achando que é melhor do que o outro, ou pisando em cima do outro, ou puxando o tapete do outro, ou querendo atropelar para o cargo, fazer tudo, passar por cima das pessoas. Isso não é uma obra infrutuosa das trevas? Ou seja, é um crente que está na igreja, mas ainda não é luz. É um crente que está nas trevas. Ele precisa vir à luz de verdade. Que a luz venha sobre ele de verdade, porque ele está realmente nas trevas. Simplesmente isso. Né? Então, nem comuniqueis, quer dizer, nem tenha diálogo com esse tipo de gente. Porque quando você dialoga com esse tipo de pessoa, quando você vai falar para eles, eles não querem saber da verdade. Eles não estão nem aí porque você fala. Porque aí você não tem nem que se comunicar. Porque quantas vezes você tem falado? Quantas vezes ele tem ouvido a palavra de Deus? E se a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, não convence ele, como é que eu e você vai convencê-lo? Como é que eu e você falando com ele vai convencê-lo? Não vai. Então é isso, irmãos. Isso nessa tarde eu quero falar para você. Eu e você, pode ter certeza, não somos intocáveis. Os Intocáveis era uma série que tinha antigamente, que passava na televisão. Era Os Intocáveis. Eram uns detetives que tinha lá, que lutava contra a máfia lá italiana. Nós não somos intocáveis. Os grandes homens de Deus foram tocados, foram caluniados, foram perseguidos, foram mortos. Aí eu e você não vai. Eu e você somos melhores do que os pais da igreja. Eu e você somos melhores do que os mártires da igreja, porque nós somos crentes maravilhosos. Irmãos, vamos deixar de ser hipócritas, vamos deixar de ser ridículos. Às vezes fazemos papel de ridículos, né? Aí quando você vê um pastor pregando aí a verdade, metendo pá, batendo mesmo firme e forte contra pecado, contra isso, aquilo, outro, todo mundo diz, é herege. Herege nada, irmãos. Deus usa os profetas dele na terra. Tem os verdadeiros profetas de Deus na terra. Tem os falsos, lógico que a Bíblia diz que tem os falsos. Se a Bíblia diz, a gente tem que acreditar que tem realmente. Mas esse negócio de ser exclusivo de Deus, que Deus não permite isso, não permite aquilo, Deus permite até mesmo para provar, até mesmo para acordar o crente de que ele não é isso que ele acha que é. Essa que é a verdade. Mas nessa tarde fica com essa palavra. Né? Fica com essa palavra para o teu coração. Ninguém, eu, você, seja pastor famoso, conhecido, somos sujeitos a ser tocados, somos sujeitos a cair, somos sujeitos a tropeçar, sim. Nós não somos super história de quadrinho, super-homem, homem de aço, não sei o que, não somos nada disso. Somos simples mortais, seres humanos, pecadores, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Isso que nós somos cheios de falhas. Somos zero, mas pela sua misericórdia, pelas suas pisaduras, pela sua obra na cruz do Calvário, pela sua obra salvífica, é que eu e você temos esse privilégio de, com todos esses defeitos, com todas essas mazelas sobre as nossas vidas, ainda temos uma chance de sermos salvos pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Mas o resto a gente não é nada. Somos carne. Entenda isso. Você é feito de carne e osso. Você não é anjo para ser intocado. O anjo, ninguém toca no anjo, né? Anjo, ninguém vê tocar em anjo porque ninguém toca em anjo. Então, nessa tarde, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Entenda uma coisa. Não queira ser melhor do que ninguém. Porque quando eu vejo alguém falar isso, é porque ele quer ser melhor do que todo mundo. Essa é a mensagem que passa. Quando eu digo que alguém não me toque, porque eu tenho unção sobre mim. Né? Tem um som sobre mim, um toque que Deus vai pesar a mão sobre mim. Isso é conversa, irmão. Não queira ser assim. Para mim e para muitos que entendem da verdade, isso é arrogância. Falta de humildade. Falta de reconhecer que eu e você não somos melhor que ninguém. Que o nosso orgulho acaba. Nosso orgulho acaba
Quando nós descemos à sepultura e aí nós vemos quem somos seres humanos, frágeis, fracos, somos nada, somos pó. Somos pó, a Bíblia diz que nós somos pó, né? A Bíblia diz que nós somos pó. E por que nós queremos ser muitas coisas, mais do que os outros? Né? Então é isso. Eu já teve pessoas que se aproximou de mim e falaram, aprontou, fez tudo quanto é coisa errada, né? Eu não vou citar, eu não cito o nome porque é antiético, mas a gente conhece pessoas próximas que se aproveitaram da gente, se aproveitaram de mim, de outras pessoas, e arrotam santidade. E ainda sai dizendo, se tocar em mim, mostra até mensagem. Mostra até mensagem por aí de que se tocar nele vai morrer, porque Deus vai pesar a mão. E Deus pesa a mão por causa que você toca num rebelde, num camarada que vive fazendo falcatrua aí, estelionato. Quer dizer que Deus vai tocar em tu que tu tá certo, vai tocar por causa do outro, por causa de quem tá errado. Isso é uma contradição, meu irmão. Isso é uma contradição, irmão. Vamos ser sinceros. Isso é uma contradição. Sabe? É fazer medo às pessoas. E as pessoas têm medo porque vê aquela pessoa como. Eu vou exagerar aqui, eu vou piorar. Vai ver aquela pessoa como fosse um Deus. Porque tem muito conhecimento, conhece demais. E aí, conhecimento não quer dizer que tenha vida aí, que tenha caráter de Cristo, né? Vamos dizer assim, né? Então é isso. Nessa tarde, eu quero que você que está acompanhando aí na live, tem muita gente aqui, né? Quero mandar um abraço aqui para o evangelista João Pereira, para a pastora Rose Oliveira, irmão Joá, deixa eu ver aqui, irmão, Joal dos Santos, Francisca Rodrigues, Francisco Renilda Silva, Samuel dos Santos, meu amigo pastor Marcelo Cursino, né? É isso aí. Então, a gente, sabe, é a gente entender que se Deus não faz exceção de ninguém, ou seja, na visão de Deus todos nós somos iguais. Aí Deus tem mais comigo do que com outro pastor. Aí Deus tem mais carinho, amor por alguém do que eu por alguém, não. Aí a gente colocar Deus fazendo exceção de alguém. Não. É tudo igual diante de Deus. Só que tem uns que têm mais intimidade e tem aqueles que não têm tanta intimidade com Deus. Mas Deus, por causa daquele que tem mais intimidade, Deus vai castigar o outro porque tem menos. Dá a impressão disso, né? Só que não é. Nós vamos entender que não tem nada a ver isso. Isso são textos que eles, a maioria pega um texto da Bíblia para se autodefender. Nós vemos muito isso. Infelizmente são assim. Infelizmente é desse jeito. E não pode ser dessa forma. Que eu acho que a humildade de reconhecer erros, a humildade de reconhecer que somos imperfeitos, é o que faz toda a diferença. A humildade de chegar para a pessoa e pedir perdão é o que faz a diferença diante de Deus. Né? A humildade de reconhecer que é desonesto. Até isso. Eu não consigo cumprir com a palavra com você, não consegui, peço perdão, realmente eu tive falhas, né? Eu realmente não consegui, e é assim que funciona. É assim, dessa forma que funciona. E não ficar inventando um monte de história, querendo se achar que é perfeito, mostrar a imagem de que é perfeito, e que na verdade não é perfeito, né? É cheio de pilantragem, vamos dizer assim, né, irmãos? Cheio de pilantragem. É só pôr a mão na consciência. E a gente sabe que tudo um dia vai ser esclarecido, né? Todo um dia verá à tona. Então, eu acho que o bom mesmo é a gente ser leal às nossas amizades, nossos irmãos, né? Como é que eu posso dizer? Ser sincero com as pessoas, né? Ser sincero. E eu tenho minhas falhas, eu sou cheio de falhas. Reconheço que eu posso ter falhado com um monte de gente. Isso, né? Tenho falhado muitas pessoas, deixo a desejar muito, mas deixo muito. Porque eu reconheço que eu sou totalmente limitado, eu sou totalmente fraco. Mas Deus, esse Deus que age de misericórdia sobre a minha vida,
Esse Deus, ele é quem tem me sustentado por 11 anos dentro do Evangelho. Já sofri de todas as formas que você possa imaginar aí, né? Quem conhece minha história sabe, quem me conhece mais intimamente sabe da minha história. Já sofri muitas coisas, mas nem por isso eu me considero forte, posso todas as coisas, não. Tem coisas que realmente eu sou totalmente incapaz. Então eu não posso todas as coisas. Eu não sou Paulo, que suportou o que ele suportou, né? Eu não sou Paulo, não chego nem na chinela dele. Né? Não chego nem no rastro da chinela dele, na verdade. Então eu não posso. Mas quem pode todas as coisas é Deus. Esse pode. Esse pode hoje intervir na tua situação. Ele pode mudar a tua história hoje. E você que está ouvindo, está vendo essa live aí e está afastado da igreja, talvez seja por causa de calúnia, talvez seja por causa desses santos aí, dessas pessoas que estão na igreja e estão dando um exemplo pior do que estão lá no mundo, de quem está no mundo, irmão. Às vezes isso aí tem abatido a sua fé. Talvez esse pastor aí que você conhece, ele tenha cometido graves erros. E você, por causa dos erros dele, você afracou na fé e saiu da igreja. Mas eu te pergunto, resolveu alguma coisa? Ele não mudou. Deus continua o mesmo. E você? Então volto para Jesus. Independente do que o homem fez, do que o homem faz. Porque os homens são todos iguais, são todos imperfeitos. São todos cheios de falhas. Mas Jesus, ele é perfeito, ele é correto. Ele não tem, nunca teve pecado. Por mais que quiseram imputar pecado nele. Por mais que quiseram acusar ele de algo que ele nunca fez. E por causa dos nossos pecados, ele foi feito maldito, né, por nós. Se fez maldito por nós, aliás. Pendurado numa cruz. Está lá em Gálatas. Fala sobre isso. E o pecado que estava sobre nós, que estava em nós, ficou sobre ele. E ele se fez de maldito em nosso lugar. Então, é esse Jesus que a gente tem que pregar. É desse Jesus que nós temos que pregar, uma pessoa humilde. Jesus, ele fala sobre a humildade, ele refuta muitas das vezes sobre a humildade, da pessoa ter humildade. Então tenha humildade. E vamos, eu estou aqui fazendo essa live e agora me lembrei do acontecimento que teve aqui na comunidade, né? Esse final de semana, muito triste, lamentável. Almas que se perderam, jovens que perderam as suas vidas e mães que hoje estão sepultando seus filhos. Talvez filhos de cristão, ninguém sabe. Não dá para saber. Mas é lamentável e os crentes ficam se degradando por cargo, por posição, né, por tanto das coisas. E as almas aí fora perecendo. Enquanto você está querendo ser super tal e acha que fazer a obra de Deus é pregar dentro da igreja, pregar para crente, não. A igreja tem que sair das quatro paredes. A igreja está com a visão totalmente errada. Nós temos que ir para a rua, fazer visita nos lares. A igreja tem que sair das quatro paredes. E essas almas que pereceram, eu lamento demais, porque poderia ser meus filhos que estavam lá. Eu tenho filhos que ainda não se renderam aos pés do Senhor. Que poderia ser um dos meus filhos que estava lá. Então, quem tem filho não pode criticar nada disso, pelo contrário, tem que refletir, tem que ajudar mais seus filhos, a orientá-los mais a não irem a esses lugares. Infelizmente, às vezes a tragédia traz reflexão para as pessoas. Não que seja necessário acontecer isso, mas ninguém sabe, às vezes as coisas acontecem e temos que trazer como lição. Talvez não seja uma lição boa, é uma lição muito dolorida, né? Uma lição onde nós ficamos tristes, porque são almas, são vidas que se perderam muito jovem. Estava vendo agora há pouco a reportagem, a gente fica assim com o coração partido por ver mães e pais perderem seus filhos muito jovens. E é uma reversão de valores muito grande, onde os filhos enterram seus pais, né?
Deveria ser o contrário, mas é a geração que estamos vivendo, né? A geração que estamos vivendo. Políticas públicas mal distribuídas, mal vontade política de resolver as coisas, de fazer as coisas, de aplicar o dinheiro verdadeiramente do imposto do povo naquilo que deveria para solucionar os problemas, porque isso não é difícil de resolver, é fácil de resolver, é porque é a má vontade política, né? É uma má vontade política. Onde que eles gostam de se concentrar? No centro da comunidade. É ali que eles gostam. Então, a solução é muito simples, mas eles não querem resolver isso. Né? Não querem resolver. Não estão nem aí. As autoridades não estão nem aí para isso. São pobres, somos favelados. E daí? E que vamos fazer benfeitoria para quê? Para esse povo? Mas quando é na época da política, vem todo mundo aqui dentro. Vem todo mundo aqui, Paraisópolis, né? Mas o ano que vem é o ano de política. É a época do povo de Paraisópolis também refletir sobre isso. Mas é como eu estava aqui falando, né? A gente vê tantas coisas, tantos acontecimentos, a gente vê o amor das pessoas esfriando, a gente vê o evangelho que era para estar no auge, a gente vê que o evangelho ele tá aqui no Brasil, ele está, né, caindo em descrédito. O evangelho que eu falo é o evangelho que está sendo pregado aí, não o evangelho que está aqui, né? Esse daqui não, esse daqui que está aqui escrito aqui é o verdadeiro. Esse nunca cai em descrédito, porque esse aqui é a verdade. Mas esses que estão pregando por aí, de flores, de vitórias, de bênção, de bens materiais, esse não é evangelho, esse não é evangelho que Jesus veio trazer, né? Aqui, né? Quem conhece, quem lê esse livro aqui, sabe que esse não é evangelho, né? O evangelho terreno. O evangelho esse evangelho que é ensinado aqui é celestial, é céu, né? Não é terreno. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Então, nessa tarde, eu quero agradecer a sua companhia, né, do fundo do coração. Estou aqui em São Paulo, passando uns dias aqui resolvendo umas coisas para voltar. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e ontem foi o último dia da festa do aniversário da nossa igreja aqui. Foi uma benção. Deus falou tremendamente com a gente. E Deus tem abençoado. Então eu estou com saudade do Nordeste. Muito saudade da minha mãe, dos meus irmãos, da igreja lá do Nordeste. Mas a gente vai estar voltando, se Deus quiser. Eu creio que o mais rápido possível nós vamos estar lá, para a glória de Deus, né, irmãos? Deus, ele é fiel. Deus, ele permanece fiel. O homem que é, né? Totalmente fraco, frágil e cheio de defeito. Mas é assim, vamos devagar, mais constante. Vamos em frente. Jesus breve voltará, né? Ele estará voltando à terra para buscar seu povo, seus escolhidos. E a gente tem que se esforçar para continuarmos sendo um desses aí que, ao tocar da trombeta, a gente suba, né, junto com a igreja. E eu tenho certeza que Deus irá na tua vida. Antes de eu finalizar essa live, eu quero fazer uma oração por você. Tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão precisando de uma resposta de Deus nessa tarde. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei qual área que você está necessitado, mas Deus conhece você. E Deus vai te alcançar onde você estiver. Porque Ele é Deus de longe e Deus de perto, né? Então vamos orar crendo. A Bíblia diz que não é a minha fé, mas é a tua fé. Jesus, ele sempre se referiu à fé das pessoas. É a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus sempre falou isso, que é a fé da pessoa no Senhor, a crença no Senhor Jesus Cristo e o poder do nome de Jesus que faz acontecer o sobrenatural, né? Então vamos orar nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Eu reconheço que não sou nada, eu reconheço que sou um miserável pecador. Meu Deus, eu reconheço que não sou super crente, não sou intocável, não sou melhor do que nenhum dos meus irmãos. Eu me considero o pior de todos, o menor de todos eles, Pai. Deus, nessa tarde, meu Deus, que esta oração ela venha a ser ouvida no céu. E que as janelas do céu se abram nesse momento, sobre a vida dessas pessoas que estão me acompanhando na live. Meu Deus, abençoa cada uma, Pai. Deus, toca agora, Senhor. Manda, Senhor, envia algum dos teus servos agora, meu Deus, para colocar as mãos sobre esse enfermo e ele ser curado. Deus, envia agora, Senhor, aos hospitais os teus servos
as tuas servas para ali, Senhor, colocar as mãos sobre os enfermos naquele lugar e eles ficarem curados. Senhor, envia o teu servo, meu Deus, às cadeias, aos abrigos, às casas de recuperação. Envia, Senhor, teus servos a pregarem nas praças, nos comércios, nas casas. Meu Deus, envia, Senhor, os teus servos, meu Pai, a fazer a obra de missão mais e mais naqueles cafundós, lá nos Nordeste, lá no sertão, meu Deus, aonde não vai carro, aonde eles cheguem, entrem e façam a tua obra e leve a tua palavra. Deus, nessa tarde, Senhor, eu te peço agora, visita este coração, agora é visita íntima, Senhor, é no coração. Eu te peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo vá lá agora, nesse coração dessa mãe que está aflita, desta mãe que está amargurada, desse pai que está preocupado. Meu Deus, agora tira toda a preocupação da vida dele. Meu Deus, eu te peço nessa tarde, no nome do teu Filho amado Jesus. A tua palavra diz que todo aquele que pede crendo recebe. Então nessa tarde, receba da parte do Senhor. Receba do Senhor a tua recompensa agora, o teu milagre agora, em nome de Jesus. Toma posse da vitória. Creia, porque Jesus ele é contigo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço desse servo de vocês, pastor Luiz Manuel, que está se preparando para ir para o céu. Glória a Deus. Louvado seja Deus.